amigo, esse grande batalhador, que também faz parte de comissões na OAB, mesmo não sendo advogado. As comissões interdisciplinares são importantes dentro da Ordem dos Advogados, que nos traz essa oportunidade de ter pessoas tão brilhantes como o Del. Então vamos lá. Um breve relato. O Del Garcês, ele iniciou sua carreira na infância lá em São Luís. Ele é bacharel em interpretação teatral e licenciado em artes cênicas pela Faculdade de Teatro Dulcina de Moraes. Inclusive, ele foi aluno dela em Brasília, né, em 1987 e 1990. Tem mais de 50 espetáculos no seu currículo, 12 novelas na Globo, Record, SBT e Manchete. Recebeu os prêmios de melhor ator de TV pelo Troféu Raça Negra em 2007, lá em São Paulo. Melhor ator pelo Festival de Teatro do Rio de Janeiro em 2010. O Prêmio Umbutu de melhor ator em 2020. Del Garcês é o autor, ele é o autor do espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, que está desde 2015 em cartaz. Foi onde nós nos conhecemos também em 2015, com esse espetáculo que é da sua autoria, na qual ele ainda faz o papel, ele é o protagonista e tem a direção de Ricardo Torres. Em 2019 ele recebeu a medalha Pedro Ernesto, a maior comenda da cidade do Rio de Janeiro, pelos seus 42 anos, né, de carreira e por seus trabalhos voltados à temática afrodescendente brasileira. Culminando aí, conforme a gente já falou, com esse espetáculo que é Luiz Gama. Além de ator, ele é membro da Comissão Estadual da Verdade sobre a Escravidão Negra do Rio de Janeiro e da mesma comissão no estado do Maranhão, né? Atualmente, Del está na novela Salve-se Quem Puder, que está no ar na Globo, e na reprise das novelas Escrava e Isaura na Record. Eu fiz essa leitura deste brilhante ator porque é importantíssimo que nós, pessoas pretas, tenhamos as nossas referências, as nossas histórias sendo colocadas para toda a sociedade, sobretudo nos momentos sombrios em que passamos. Del, um prazer imenso ter aqui. Sem mais delongas, eu gostaria que você falasse para todas e todos que estão aqui participando conosco nessa noite importante, falar da sua luta contra o racismo, do espetáculo que nós estamos presenciando do Luiz Gama, enfim, se apresente e fale para nós, que hoje à noite é de ouvi-lo. Muito obrigado, doutor Gilberto. Muito obrigado aí pelos adjetivos. Eu fico muito feliz, né? Eu cumprimento a todas e a todas. Meu muito boa noite. Ao doutor Marcos Ribeiro, que eu vi que já entrou aí, já deu um alô aí. A Isa, a Nádia, aí lá da Bahia, né? Muito obrigado aí pela consideração, pelo prestígio a mim. Então, é como você disse, doutor Gilberto, nós nos conhecemos, né, em 2015, exatamente quando eu e a atriz Nívia Ellen, a convite da OAB, o presidente na época era o doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, a gente fez uma leitura dramatizada desse espetáculo que a gente faz há 5 anos, Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. É curioso, porque naquele dia foi um marco, né, para todos nós. Né? Naquele dia estava acontecendo, estava fazendo um mês que a própria OAB estava comemorando, né, a reparação que ela havia feito ao Luiz Gama, naquele ano de 2015, em novembro de 2015, e eu havia conhecido o doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho através do nosso amigo, doutor Humberto Adame, que é o presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Federal e do Estado do Rio, né, no Troféu Raça Negra, quando ele teve uma ideia, o doutor Humberto Adame, uma sugestão, um desafio sugeriu para mim que eu escrevesse o texto sobre Luiz Gama, colocasse uma atriz, e com a ajuda também muito grande do doutor Tarcísio Roberto, nosso grande amigo, parceiro incrível,
que é da OAB Federal, ele sugeriu, o Tarcísio, coloque uma atriz no elenco também. As advogadas, elas reivindicam muito, né, o fato de não estarem ali sendo representadas no plenário, na ribalta, ali na frente, né? Então foi exatamente assim. O doutor Humberto Adam me apresentou ao Marcos Vinícius Furtado Coelho, que me encomendou: Del, é isso aí, faça uma escrita, uma narrativa, ainda que seja numa leitura mesmo, apresente essa leitura daqui a 15 dias, lá em Brasília, no Conselho Federal, no plenário. E foi exatamente assim. Outro dado curioso é que essa primeira leitura desse espetáculo está no YouTube registrado ali, que da própria OAB, ela postou ali. Mas é um espetáculo que eu venho fazendo há 5 anos, sempre não somente contando a história de Luiz Gama tal qual ela foi, sem romantizar, sem ficcionar. Nós fazemos um contraponto, um paralelo entre o Brasil do século retrasado e o Brasil de hoje, né? Levando as pessoas a refletirem, né, que essa luta de Luiz Gama, ela é permanente, ela continua, ela é necessária. E foi assim que tudo começou, e eu tive a grata, né, grata surpresa, não surpresa não, grato acontecimento de ter lhe conhecido, e que, aliás, você está aí um verdadeiro Luiz Gama com essa barba, é mesmo? Essa barba aqui tem trazido assim uma lembrança de Luiz Gama, e foi um acontecimento de usar essa barba. E quando eu percebi, eu já estava mesmo o Luiz Gama, e quando eu fui receber um prêmio Luiz Gama lá em Florianópolis, eu fiquei surpreso. Outro dia eu estava aqui com uma estatueta que me deram, eu falei, gente, que coisa impressionante. Mas o nosso espírito é esse, né? O espírito de luta mesmo de Luiz Gama, muito embora ele tenha sido abolicionista daquela época, hoje nós lutamos e temos aí uma missão de ser abolicionista também, tendo em vista que ainda temos os resquícios da escravidão. Nós temos aí esse resquício da escravidão travestido no racismo falado, racismo exposto, mas sobretudo na retirada de direitos dos nossos povos. Então, essa barba, de fato, retrata muito bem Luiz Gama. Perfeitamente, perfeitamente. Del, eu queria saber de você o seguinte... Travou para mim sua imagem. Como que tem sido essa viagem pelo Brasil, levando o espetáculo Luiz Gama? Como que tem sido as dificuldades, os apoios? De fato, a gente sabe que toda vez que a gente vai atuar com a pauta preta, é difícil da gente conseguir patrocínios, conseguir incentivos. Como que tem sido no dia a dia essa forma de levar o Luiz Gama? Temos tido acesso de empresários, de pessoas interessadas? Então, esse é o X da nossa questão. O nosso objetivo maior, meu e de toda a equipe, é propagar, divulgar cada vez mais a contribuição de Luiz Gama, a história dele, né? O que ele representa, o que ele representou na época, o que ele continua representando hoje, né? Trazer à luz, né? Ressuscitar Luiz Gama e todo o significado que ele tem para nós, né? A partir da sua luta pela liberdade, pela abolição, pela igualdade de direitos. A gente sabe muito bem que o Luiz Gama, ele contribuiu muito fortemente para a formação de um sistema de garantia dos direitos humanos, né? Que é a base, né? Que é o alicerce, né? Da advocacia, né? Não é verdade? Então, Luiz Gama é um homem aí a ser seguido. O exemplo dele é exemplar mesmo, né? Nós temos que seguir os passos dele, né? Então, mas por outro lado, nós mesmos nos autofinanciamos, tirando do bolso, muitas vezes fazendo espetáculo sem remuneração adequada, né? Sem um patrocínio como foi aí. Eu costumo dizer que a gente faz uma grande homenagem, e é mesmo através do espetáculo, ao Luiz Gama, uma verdadeira apologia ao Luiz Gama, a própria OAB, né? Que é citada muito fortemente, de uma forma bastante intensa no espetáculo.
espetáculo, né, sobre a importância da OAB nessa reparação histórica ao Luiz Gama em 2015, quando ele recebeu simbolicamente, né, através do Dr. Benemar França, o seu tetravô que mora, tetraneto que mora em São Paulo. Mas nos falta isso, falta esses recursos financeiros para que a gente possa mostrar cada vez mais esse espetáculo, contar a história desse herói para o máximo de pessoas possível, viajar pelo Brasil, quiçá o mundo. A gente cumpre, muitas pessoas falam isso, saem do espetáculo assim, muito impactadas, né, com a história de Luiz Gama, né, como que foi omitido a nossa história, né, como foram omitidos heróis e heroínas como Luiz Gama. E muitos falam também, vocês com esse espetáculo, vocês recuperam a história que não foi contada. Vocês com esse espetáculo, vocês nos mostram a verdadeira história do Brasil. Vocês com esse espetáculo nos trazem para mais de 10 livros da verdadeira história do Brasil. Vocês com esse espetáculo, vocês estão cumprindo um papel, uma função, inclusive, né, com relação àquela obrigatoriedade da Lei 10.639 de 2003, né, que fala da obrigatoriedade do ensino da história da África e a importância da cultura afrodescendente, africana aqui no Brasil. Então esse espetáculo traz isso. E nós não temos esse reconhecimento. Tem uma ideia até para várias empresas, inclusive empresas que são, né, que cuidam, né, de produtos de beleza para negros, e nós não conseguimos, infelizmente, sensibilizá-los. O diretor Ricardo Torres afirmou bastante isso, com bastante propriedade, que é o diretor da peça Luiz Gama, Voz da Liberdade, no dia 21, que foi data, né, que é data de nascimento de Luiz Gama, 190 anos, ele trouxe ao debate essa questão, porque nós somos artistas e também somos trabalhadores da arte, né, e merecemos ter os nossos recursos para que a nossa arte seja vista, seja apreciada, seja através de promoções mesmo, né? E isso vem através dos apoios culturais, através dos incentivos, através dos patrocínios. E isso é uma deficiência, uma carência que nós sentimos. Muito bem. Então a gente pensa o seguinte: nós precisamos cada vez mais de estarmos conectados e unidos para que esse espetáculo ele seja mais alcançado pelas pessoas e que tenha essa oportunidade de omitir de trazer o que o Estado omite. Ou seja, o Estado ele não apresenta a realidade dentro das escolas, conforme dito por você mesmo em relação à Lei 10.639 de 2003, e nós temos um grande problema na sociedade brasileira que se trata da invisibilidade das pessoas pretas intelectuais que não são reconhecidas pela sociedade num todo. Na verdade, quando falamos de período de escravidão, nós temos apenas a imagem de pessoas que foram escravizadas e pessoas que tinham somente a sua capacidade física, né? Então esquecem dos grandes intelectuais e Luiz Gama, André Rebouças, e esse espetáculo, a intenção dele é trazer, né, essa voz de liberdade, demonstrar e mostrar que ali Luiz Gama ele é praticamente, na minha concepção, um gênio, tendo em vista o histórico dele de vida, ele dá a volta por cima e conseguir ser um libertador com todo o seu conhecimento jurídico. Del, como que funciona isso? A peça, ela tem também a função social no sentido de estar próximo às periferias, ela pode ser apresentada em praças ou ela tem que ser somente um espetáculo adaptado num teatro com grande tecnologia? Pois é, outra questão, muito obrigado, doutor Gilberto, é uma questão muito importante. Esse espetáculo é um espetáculo que prima pela palavra, pela essência, né? No sentido da transmissão
da história do Luiz Gama, a contribuição dele, o legado que ele nos deixou, a luta dele pela liberdade. Então é texto, são atores, 2 atores, 2 cadeiras, e se não tiver nem cadeira a gente não precisa, a gente faz a si mesmo. Então, em termos de locais de apresentações da peça, é totalmente alternativo. É como você falou aí, a gente pode apresentar num teatro fechado, num espaço fechado, a gente pode apresentar dentro de uma igreja, no caso ainda é espaço fechado, a gente pode apresentar na rua, num pátio, num ginásio, dentro de uma escola de samba, como fizemos agora este ano, pela Cubango, que homenageou lindamente o nosso herói Luiz Gama na Sapucaí. O tema do enredo dele foi Luiz Gama. Apresentamos num cenário histórico maravilhoso aqui no Rio, na Cinelândia, nas escadarias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, aquele cenário que é palco de tantas lutas sociais, né? O palco das diretas já. Então, tem uma importância histórica muito grande. Nós apresentamos ali para mais de 1.500 pessoas durante 2 anos consecutivos, que foi no dia 24 de agosto de 2018, 24 de agosto de 2019, que exatamente é data de falecimento do Luiz Gama. Aliás, diga-se de passagem, por conta de todo esse trabalho que a gente tem feito, né, de recuperação, né, histórica, né, dessa luta libertária do Luiz Gama, essa recuperação social dele, política, por que não dizer, cultural também, porque ele foi um homem das letras, um poeta, né? Ele era um homem da literatura também. Nós apresentamos ali, recuperando a história dele, também no dia, também que eu já falei, em 2 anos, né, consecutivos, assim. Esse dia 24, por uma iniciativa lá do vereador Tiãozinho do Jacaré, que foi quem nos, né, eu ofereci o espetáculo a ele, e ele prontamente aceitou que a gente fizesse ali na escadaria da Câmara, e foi aceito por todos ali na escadaria, para que a gente fizesse na escadaria da Câmara Municipal do Rio. Por iniciativa dele, a data, e por conta também desse espetáculo, o dia 24 de agosto, entrou para o calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro, o dia de Luiz Gama, o dia do patrono da abolição. Isso é um dado importante que a gente precisa registrar, é uma forma da gente perpetuar a importância deste herói. Então, como eu estava dizendo, esse espetáculo ele é muito alternativo em termos de locais para serem apresentados. Onde nos chamarem, nós iremos. Nós apresentamos para 1.500 pessoas com microfone, mas podemos apresentar numa sala pequena para 15 pessoas, para 20 pessoas. É muito fácil de levar, de viajar com o espetáculo, né? Tanto é que nós fizemos em Salvador, a convite da CAAB, a Caixa de Assistência dos Advogados do Brasil, que nos compraram 3 apresentações, foi em Salvador, Vitória da Conquista, Itabuna, foi um grande sucesso. Luiz Gama simbolicamente voltou à Bahia, né, especificamente também a Salvador, que é terra natal dele, voltou simbolicamente através de mim, através do nosso espetáculo. E é isso, é multiuso, digamos, em termos desse local, né, de apresentação do espetáculo. Importantíssimo essa questão de estar em todos os lugares, ocupando todos os espaços, sobretudo tendo em vista que o nosso povo preto tem já essa dificuldade, tendo em vista as diferenças que nós temos hoje e a falta de privilégios, né, para não dizer retomada sempre, a retirada de direitos. E quando a gente fala em Luiz Gama, a gente tem que falar um pouco sobre os resquícios da escravidão, as questões socioeconômicas que nós encontramos hoje. Nós temos uma dificuldade muito grande no Brasil hoje de colocação no mercado de trabalho em todas as esferas. A gente sabe que o racismo estrutural e institucional ele é avassalador em todas as circunstâncias. E como que o Del Garcês vê essa questão dessa reparação histórica no que tange a questões das ações afirmativas e até mesmo de cotas. E aí eu falo em todos os sentidos. Você tem uma vasta experiência na televisão, é um dos privilegiados por ser uma pessoa preta, de estar à frente de novelas de grande destaque, recebendo grandes prêmios. Eu gostaria que você falasse para a gente um pouco dessa questão desse racismo estrutural e institucional
existente em todos os locais, mas essa grande dificuldade. A gente sabe que o Brasil ele tem um pensamento eurocêntrico, né? Uma visão bem eurocentrista das questões, até mesmo de fenótipo, de estereótipo, e estar na televisão. Como que é o enfrentamento deste racismo? Como que as pessoas veem, sobretudo, como que hoje o público de atores e atrizes veem essa representação sua, essa incorporação sua em Luiz Gama? Então, é bastante vasta, né, essa resposta, bem abrangente, né? Mas como você falou aí, os resquícios, né, da escravidão negra no Brasil e no mundo, elas continuam aí, infelizmente. A gente sabe muito bem que o Brasil tem uma dívida, né, histórica, né, até hoje, né, secular com as pessoas negras, né? E isso é traduzido sob diversas formas, seja no mercado de trabalho, seja na questão da educação, seja na questão da saúde, na questão da moradia, na questão da falta de dignidade humana, refletindo aí essa exclusão que a nossa população negra ainda passa. Com relação às cotas nas universidades, é um sistema maravilhoso que precisa continuar, porque é uma forma de reparar, né, de minimizar essa mesma dívida histórica, né? Com relação à televisão, por exemplo, a gente sabe que pesquisa até, se não me engano, 2018, 2019, ainda são 7, não sei quantos por cento de atores negros que estão ocupando algum espaço na televisão, e isso com relação aos atores, mas também tem com relação a todo o pessoal dos bastidores, os autores. Cadê os autores negros? Os roteiristas, cadê os roteiristas? Cadê os diretores? Cadê os produtores negros? Há um sistema que martiriza, que exclui de todas as formas, em todas as esferas da sociedade e em todos os níveis, né? Então, com relação aos atores, ainda que tenhamos 7, não sei quanto por cento de atores e atrizes negras na televisão, ainda é baixíssimo. É quase nada diante de uma realidade de 55, 57% de uma população autodeclarada negra e parda, ainda como se diz, né, parda. Falta muito. Esses papéis destinados, né, onde os atores, para os quais os atores são convidados, na sua maioria, ainda os subalternos, os à margem da sociedade, muitas vezes os desumanizados, né, não estão ali não estão na linha de frente, não estão no protagonismo, nos falta isso. A nossa televisão ainda não retrata a verdadeira realidade brasileira, que é esse povo tão diverso, negro, mestiço, né, a questão também dos índios, falar em mestiço, tem os índios, esses então nem se falam, né? E a gente fica assim barbarizado com tantas crueldades que a gente presencia. É assassinado, né? Na maioria crianças, né, através de intervenções policiais. Então, esse racismo estrutural que está aí dentro da estrutura da sociedade, né, do DNA, né, das pessoas, né? A gente tem falado muito isso, né, doutor? Ninguém nasce racista, né? Aprende-se a ser racista, mas por quem? Pelos adultos, seja na sua família, seja nas escolas, seja na rua. Então, isso é martirizante. A gente tem que provar que é capaz o tempo inteiro. Então, nós temos que estudar muito, né, para minimizar essa carência secular, né? Então, a questão das cotas é fundamental, é importantíssimo. A questão das cotas no serviço público também. A gente sabe que em vários lugares do Brasil, isso aí não é levado a sério, essa lei não é cumprida, como tantas outras no Brasil não são cumpridas, né? E por falar nisso, já que estamos falando de Luiz Gama e de reparação, né, de recuperação de direitos, o Luiz Gama ressuscitou a lei de 1831, né, a gente sabe disso, que proibia o tráfico de escravos no Brasil. No entanto, essa lei não era cumprida, como tantas outras. Ele ressuscitou isso com tanta força através do conhecimento, através do saber, através da escrita e das suas falas e discursos, né, tão contundentes. Ele recuperou isso. E nós
nós estamos neste momento de recuperar os nossos, nesse momento e sempre estamos, né, nesse sentido, nessa luta de recuperação dos direitos, não é verdade? Sim, eu vou aproveitar aqui um tempinho para a gente mandar uns abraços aqui para a doutora, eu chamo de doutora porque para mim ela era acima de doutora, que é a Nila Rodrigues. Nila Rodrigues é uma grande historiadora aqui das Minas Gerais, né? Tem o patrimônio e etnicidade dela, que ela atua nessa questão. Quero mandar um beijão para a Nila. Nila terá a oportunidade, nós teremos a oportunidade de estar trazendo este espetáculo tão importante que, além de ser uma arte, ele retrata as nossas histórias. E pincelando aí, Del, o que você fala, em questões de reparação histórica, e já lembrando de muitas questões que já foram colocadas por ti agora, eu penso numa questão, nós precisamos muito de políticas públicas e privadas de inclusão e de busca de igualdade. Por quê? Às vezes nós colocamos as políticas de inclusão, as políticas de igualdade e as políticas de reparação somente para o governo. Mas nós temos que lembrar que as instituições que estão eivadas dessa estrutura, elas têm por si só também a obrigação de fazer essas reparações. Então, quando a gente vê empresas privadas, muitas das vezes é debatido a questão dessa inclusão, seja através de cota, seja através de ações afirmativas. Os colegas que trabalham e atuam com gestão de recursos humanos, às vezes nos falam até a eliminação de um determinado candidato por conta da sua foto no currículo, por ser pessoas negras. Então eu penso que essa inclusão, essa reparação, ela deve estar em todos os pontos, né, em todas as questões. E eu fico pensando, né, sei que você é um produtor também, um escritor, e quantas pessoas nós temos nos morros, nas favelas, quantas meninas e quantos meninos pretos que são grandes atores, grandes escritores, né, grandes intérpretes, e que não têm essa oportunidade justamente por falta desse incentivo, tanto das políticas públicas e tanto das políticas privadas. Por que eu falo isso? Porque quando a gente vê grandes corporações, quando elas vão fazer oficinas nos morros, nas favelas, sempre aparece, às vezes, na televisão, no intervalo de um programa ou outro, algumas empresas que fazem esses projetos de inclusão. Eu tenho um pensamento que isso deveria essa questão deveria ser uma pauta total do governo, mas com essas inclusões de todas essas grandes empresas, né, que às vezes vivem, se mantêm do trabalho que às vezes não bem remunerado daquelas pessoas das comunidades. Você, nessas passagens por todos os lugares, tem encontrado muito jovenzinho ou muita jovenzinha, pretos e pretas com muito potencial? Bastante, né? A começar pelo público, né? Que, especialmente a nossa peça, ela tem... Nós temos, assim, um percentual de até 90% de público de pessoas, formado por pessoas negras, né? Mas tem jovens negros também. Tem uma história de um menino, né? Que quando ele assistiu o espetáculo, ao final, ele veio negro, ele foi com a família, né? A mãe negra, as irmãs negras. E quando o menino me viu no final, falou: meu herói, Luiz Gama. Agora eu tenho um herói. Luiz Gama, isso foi incrível, foi maravilhoso. Mas com relação a essa questão aí de quantas crianças, de quantos jovens a gente encontra, e são muitos, que almejam também a carreira artística, a gente encontra e muito. Exatamente o que você falou, falta incentivo, né? Falta essas políticas públicas com ações concretas, ações através do privado, de empresas privadas, ações privadas nesse sentido também, de promover, de incentivar essa população negra que ainda está à margem. O acesso à educação é ainda totalmente deficiente, que dirá a escolha, né, o despertar a escolha,
o despertar para a arte, né? A gente sabe o quanto a arte é importante, a arte liberta, a arte inclui, a arte socializa, a arte serve para tirar a margem da sociedade aquelas pessoas que precisam e que necessitam, que precisam de se colocar na vida, né? Dentro de uma sociedade, num lugar mais digno. Bacana. Eu tô com uma curiosidade, eu não tinha comentado nada e não sei se é possível. É possível que tenhamos uma pequena interpretação de Luiz Gama, que seja com um poema ou seja com uma fala dele? Tem sim. Ele tem Tem? uma fala dele que ele diz assim, eu estava me lembrando hoje, que ele fala assim, olha, eu não possuo pergaminhos, não possuo pergaminhos, porque a inteligência repele os diplomas, como Deus repele a escravidão. Uau! Pois é. Tem outra que ele diz assim, que é bem dentro, né, da questão, né, dentro da área do direito, da advocacia, né, que é algo tão atual hoje no Brasil. Ele fala assim, não tolero o magistrado que do brio descuidado vende a lei, trai a justiça, faz a todos injustiça, com rigor deprime o pobre, presta abrigo ao rico, ao nobre, e só acha horrendo crime no mendigo que deprime. Essa Palavras fala. mais que atuais. Palavras Mais mais que atuais, não só porque ele já sabia que naquela situação, aquela época já era assim, e hoje nós temos, infelizmente, um reflexo dessas falas de Luiz Gama. A gente que atua com os crimes raciais, a gente vê que ignoram totalmente quando se tem um crime de racismo. A gente vê essa violência, o genocídio da juventude preta, a gente vê as violências maiores contra as mulheres negras, e é justamente o que Luiz Gama falou, né? Que ignora-se tudo que tem acontecido, acoberta-se e, digamos, fica somente por isso. Então, além de Luiz Gama ter essa questão de ser aquele ser tão pensante àquela época, ele ainda traz um reflexo dessa estrutura de racismo que hoje perpetua nos nossos tribunais e com as nossas autoridades. Logicamente que a gente não pode generalizar e dizer que todos os magistrados são assim, mas Sim, nós sabemos que a grande maioria é eivada desse sentimento de prepotência e de poder extremo em relação às pessoas pobres e às pessoas pretas. A gente vê as condenações existindo a todo momento, com um peso muito grande, mas muito, muito, muito grande em relação às pessoas pretas. E aí a gente fala não é somente do magistrado, não. Nós temos passado por momentos sombrios, onde se uma pessoa preta errar, ela já está ali totalmente condenada, sem direito, às vezes, a sequer uma retratação. Infelizmente, essa é uma realidade que nós vivemos. Del, como que foi estudar Luiz Gama, pesquisar Luiz Gama para fazer fazer essa forma de trazer para a gente o Luiz Gama de uma forma tão viva? Então, eu sempre, desde pequeno, eu costumo falar isso, eu sempre fui muito indignado com qualquer tipo de injustiça, sob diversos níveis, né? Tudo isso muito me sensibilizava. E quando eu era criança e adolescente, tudo que eu lia sobre a questão da escravidão no Brasil e no mundo, eu recortava, alguns recortes, curiosamente, eu tenho até hoje. E isso é uma coisa inerente, né, em mim. Quando eu entrei para a faculdade, né, de teatro em Brasília, porque eu morava em São Luís, Maranhão,
lá em São Luís, no Maranhão, eu passava pelo preconceito racial, mas não tinha consciência, não era abordado esse tema em casa, nem nada. Mas foi na escola, na faculdade, que eu percebi uma discriminação racial. Isso foi me tornando, com relação a mim, foi me tornando muito mais consciente, né, ao longo do tempo, né? E quando aconteceu, né, essa história que eu contei ainda há pouco, em 2015, quando o Dr. Humberto Adame sugeriu que eu fizesse, eu fiquei louco, né? Eu sabia muito superficialmente sobre Luiz Gama e comecei a estudar. E aquilo foi me transformando, né? As palavras de Luiz Gama eu me identifico plenamente ao ler a história dele, ao ler os escritos dele. Aquilo parecia que eu tinha vivido, inclusive naquela época, que eu também era um abolicionista, que eu também sou um abolicionista. Isso foi me tomando de uma tal forma, né, que eu fui construindo o personagem e a própria dramaturgia, junto com a ajuda muito grande do próprio diretor do espetáculo, do Luiz Gama Voz pela Liberdade, o Ricardo Torres, que me ajudou muito nesse sentido também da escrita da peça, né, do roteiro, me tomou de uma forma avassaladora, né? Então eu me joguei de corpo e alma, porque quando a gente pega um personagem desse que traz uma luta histórica, aí eu carrego, naturalmente, eu carrego todas as nossas angústias ancestrais, os sofrimentos, né, da trágica, advindos, né, da trágica escravidão, e isso vem de uma forma avassaladora. Né? Eu costumo dizer que se eu vivesse naquela época e tivesse passado por tudo que Luiz Gama passou, eu certamente seria um Luiz Gama, eu teria também a mesma postura dele, né? Ele que sofreu tanto para construir, né? Para provar o fato de ter nascido livre, né? Como a gente sabe, ele foi vendido pelo próprio pai aos 10 anos de idade, né? Aos 17 anos de idade ele é alfabetizado, né? Então, além de toda essa luta pelo coletivo, pelo social, no caso a abolição, foi uma luta dele individual, é uma história de autorreparação muito grande, né? Então, assim, para mim foi um prato cheio. Eu que hoje me considero um cidadão consciente do meu papel, da função do cidadão mesmo em ações concretas, e a minha ação concreta nesse sentido tem sido através da minha arte, através do teatro. O teatro como um instrumento de luta pela própria reparação, pela própria igualdade, né, na luta mesmo pela própria igualdade de direitos para todas as pessoas, né? Eu tinha até falado com você quando a gente falou sobre a live, o Luiz Gama, né, ele não somente lutava pela questão dos escravos, ele lutava pela igualdade de direito a todas as pessoas. Por isso que eu falei no começo a contribuição, a importância do Luiz Gama na formação de um sistema que nos garanta os direitos humanos, né, que é a base da nossa Constituição. A gente sabe que Luiz Gama foi um pioneiro, né, nesse campo jurídico, né, como um pensamento jurídico que ia até na contramão das leis estabelecidas na época. Tem um caso, em cima até disso, né, que o Luiz Gama viveu, né, presenciou aquilo, e sempre muito revoltado, indignado com a questão da escravidão e os castigos que os escravos passavam pelos seus senhores. Tem um caso de 4 escravos que foram castigados assim barbaramente por o senhor deles. E aí esses 4 escravos, eles pegaram o senhor e mataram. E mataram esse cara. E os 4 escravos foram levados em praça pública e foram esquartejados, mataram. E o Luiz Gama, logicamente, ele tinha que fazer alguma coisa, indignado, ele fala e escreve isso. O escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, mata sempre em legítima defesa. Sim, um Cristo negro, diariamente, é amarrado, despido, chicoteado, algemado e conduzido entre bandos mudos. Ele é sacrificado. O negro transforma-se em Lázaro. O que era preto torna-se vermelho. A República
A verdadeira república é o único regime capaz de garantir a liberdade, a igualdade e a fraternidade entre os homens. É isso aí. Uau, uau, já estou vibrando aqui, já estou imaginando nós presenciando a cena. E as palavras de Luiz Gama são muito fortes, né? Elas são palavras fortíssimas que devem estar na atualidade. Eu estou vendo aqui o comentário do Dr. Marcos Ribeiro. O Dr. Marcos Ribeiro já colocou aqui, ó, Luiz Gama, A Voz da Liberdade, o filme. Já fez aí o filme, né? Mas Muito bacana. Agora, eu estou lembrando aqui, Del, o seguinte: as suas participações como escravo, como escravizado nas novelas, a sensação, interpretar aquilo e sentir o que os nossos ancestrais, o que os nossos irmãos e irmãs, pais, tios, tias, avós, tataravós sentiram. Essa sensação, você pode trazer para a gente um pouco de como que é viver aquilo, contextualizando com hoje fazendo o papel do libertador e sentir ali, mais do que qualquer um de nós, mesmo interpretando a dor que os nossos sentiam? sim, claro. Você falando isso, eu me lembro, para começar a minha resposta, do meu primeiro diretor de teatro, lá em São Luís do Maranhão, saudosíssimo Reinaldo Farai, uma pessoa importantíssima na história do teatro, da cultura maranhense, na dança. Ele disse uma vez para mim, anos depois de eu ter iniciado a minha carreira com ele lá em São Luís: Theo, você é um predestinado a ser ator. E por tabela, ao longo da minha vida, eu fui tomando essa consciência sobre essa questão, né, da escravidão, a questão do racismo, a questão da exclusão. E quando eu fiz a minha primeira novela, A Chica da Silva, eu entrei para a novela e foi o universo. A novela tratava do tema, né? O personagem central, Chica da Silva, Thaís Araújo fazendo, mas abordava ali muito fortemente a questão da escravidão e tudo que ela representava, os sofrimentos pelos quais os escravos passavam. Isso era muito doloroso para mim. Teve uma cena que eu fiz na Chica da Silva, que a boca do meu personagem foi costurada. Então aquilo doeu muito forte. A gente sabe o quanto essa nossa população, esses nossos ancestrais foram castigados, foram mortos, dizimados, enfim, mutilados, eram corpos cortados, eram dentes arrancados, eram bocas costuradas. Então, ao mesmo tempo que era muito difícil fazer, porque é muito doloroso, né? Sentir o que esses ancestrais nossos, esses nossos antepassados sentiram, né? Injustamente, barbaramente. É cruel, é doloroso. Esse escravo que eu fazia na novela era um escravo de caseiro, né? Doméstico, né? Então ele era conformado, ele era satisfeito com a condição dele enquanto escravizado. Mas tanto é que tem uma cena em que o personagem ganha uma carta de alforria e ele diz: eu não quero, eu quero ficar aqui. Mas ele não tinha essa consciência, né, da necessidade, da importância da liberdade. Não nos passavam, inclusive, não passavam para os nossos irmãos a importância da dignidade humana. Imprimiam. Para mim aqui parece que o Del deu uma travada na transmissão. Vocês podem colocar na tela. Ah, voltou. Deu uma travada, mas voltou. Voltou. Ser humano, enquanto cidadão, enquanto artista, fazendo parte daquele trabalho que abordava a questão do racismo, da luta pela liberdade, dos castigos e das mortes aos nossos irmãos negros escravizados, era doloroso para mim.
Quando eu fui fazer a novela, que está agora reprisando, Escrava Isaura, veio de uma forma muito mais avassaladora, porque o meu personagem nessa novela, ele tinha uma importância, tem uma importância muito grande no roteiro, na história. Ele tinha família, ele era um herói da liberdade, ele era um Luiz Gama, ele era um Zumbi, ele era uma Dandara, ele era uma Luísa Maim, ele era José do Patrocínio, e aí vai, André Rebouças, que você falou muito bem aí. Então eu trouxe comigo toda essa carga, toda essa luta, todo esse histórico da Na melhor parte, deu uma pois travada é, novamente toda e uma voltou. história, eu trazia É. com o André a nossa ancestralidade negra sofrida, marginalizada, a margem mesmo, em todos os sentidos, né? E com Luiz Gama, nossa, com Luiz Gama a gente tem feito há 5 anos. Eu não consigo fazer espetáculo, um espetáculo, isso também é uma coisa minha, né? Própria minha, eu não consigo fazer espetáculo sem me emocionar, sem me jogar de corpo e alma, de reverenciar todos esses nossos heróis e heroínas, de pedir a licença para que eu possa ser porta-voz do próprio Luiz Gama, que eu possa trazer a luz Luiz Gama. É muito doloroso trazer todos esses sentimentos, né, dos nossos ancestrais, mas ao mesmo tempo é uma satisfação enorme, muito grande, porque através da minha arte eu posso reivindicar, eu posso trazer um grito de alerta, eu posso recuperar a importância desses heróis, né? E assim é uma felicidade muito grande ser porta-voz dessa luta, dessa reparação necessária, ser porta-voz desses movimentos históricos todos que vieram há tanto tempo e os de hoje, desde Abdias do Nascimento, né, através da sua arte, através do teatro experimental do negro, a gente recupera isso, né? Sem eles, né, a Ruth de Souza, a Léa Garcia, a própria Zezé Mota, né, o próprio Antônio Pitanga, são amigos, assim como amigo também o Milton Gonçalves, sem eles, né, nós não estaríamos aqui. Então é uma felicidade, um prazer muito grande eu ser porta-voz dessa luta, que não é só minha, é de todos nós. Justamente, essa luta de todos nós. E quando você cita o nome dessas e desses grandes, a gente fica muito feliz, né, porque são pessoas extremamente importantes para a nossa inclusão e são pessoas que nunca silenciaram a voz, nunca se acomodaram pelo fato de estar lá. São pessoas que, de fato, elas sempre prezaram pela nossa representatividade e pela luta, né, por nossos direitos. Infelizmente, alguns, às vezes, quedam-se inerte em ter a voz de liberdade, mas esse que você citou muito bem, né? E aí eu vou citar também, não é uma atriz, mas digamos que sim, é uma grande cantora, uma grande intérprete, que é a sua conterrânea, né? A qual nós temos uma grande admiração, que é a Alcione, né? Alcione que fortalece a mulher negra. E, para mim, é uma das maiores cantoras da história do Brasil e do mundo, né? Do mundo, sim, por ser uma mulher preta, né? E brasileira, sobretudo da região que mora, às vezes essa estrutura invisibiliza a grandeza que também nós temos dentro de Alcione enquanto uma cantora a nível de, digamos, hoje, na modernidade, de qualquer uma dessas popstar que tem por aí. E Alcione, ela é fantástica. Del, nós estamos quase caminhando para o nosso fim, a live passa tão rápido, é uma pena, é uma pena, sim, mas eu vejo que várias pessoas têm feito vários comentários, eu estou aqui, né, pegando fogo, né, espero que as pessoas que estão assistindo, que elas também se empenhem no sentido de conseguirmos parceiros para trazer o espetáculo para Belo Horizonte, para a gente poder ter a oportunidade
de presenciar essa riqueza de conhecimento, a riqueza de conhecimento e de interpretação nessa coisa maravilhosa. Eu quero, antes de mais nada, agradecer imensamente ao Dr. Humberto Adame. Sem o Dr. Humberto Adame, nós não teríamos essa ligação que nós passamos a ter depois do nosso encontro no Conselho Seccional, né? E, enfim, vamos aí para suas considerações finais, tendo em vista que as pessoas ainda querem te ouvir, e logo em seguida a gente encerra e farei os meus agradecimentos, mas eu gostaria que você fizesse para a gente aí um agradecimento, uma fala de Luiz Gama para nos enriquecer mais ainda. Fique à vontade. Certo. Nós temos 2 minutos ou 3 por volta de? Não, por enquanto, estou antecipando, eu estou marcando aqui, por enquanto nós temos 4 minutos. Então tá, primeiramente eu quero agradecer essa live, o convite a essa live, foi uma honra, um prazer, é minha missão, eu sou um artista que pretendo e acho que tenho feito isso, trazer uma nova consciência, trazer uma politização. Eu entendo que a arte não tem somente o papel de divertir, mas também de conscientizar, de tentar promover uma mudança individual e coletiva também, né? E agradecer também o fato de você lembrar muito bem, né? Muito bem lembrado, a Alcione, que é minha conterrânea, ela é uma inspiração, ela foi a primeira artista que eu vi ao vivo e a cores lá em São Luís, ainda menino, e é uma inspiração, uma musa, e ela hoje, a gente sabe disso, né, considerada das maiores cantoras deste país e do mundo, como você falou, uma mulher que tem uma consciência cidadã, política muito grande, ela está se colocando aí, né, com relação às questões aí de enfrentamento mesmo dessa instituição, desse governo, que está aí nos deixando à margem mesmo da sociedade, especialmente o nosso povo negro, a mulher negra, as crianças negras, e por aí vai. Esse combate que nós estamos fazendo na luta pela verdadeira democracia, na luta pela igualdade, na luta no combate ao próprio racismo, ao machismo, à homofobia, à misoginia, à violência à mulher negra, o quanto ela é violentada, a intolerância religiosa, a desigualdade de todos os tipos, a transfobia, enfim. É um prazer imenso estar aqui, nós sendo porta-vozes, né, desse movimento tão necessário que a gente está fazendo hoje. Bem, você através da política, através do direito, eu através da minha arte, que também é política, nós fazemos política, viver é um ato político, né? Mas então eu quero falar então uma frase do Luiz Gama, que é o seguinte: em nós, até a cor é um defeito, o imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam. Que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade. Uau! É isso, doutor. Fantástico, fantástico. Falar sobre Luiz Gama, trocar essa ideia hoje. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo é muito satisfeito com essa riqueza, que não tem explicação, né? Em uma hora a gente trazer e trazer à memória de todas e todos a importância de estarmos revendo e reconstruindo a todo momento a nossa história. Eu digo a todos e todas que lutar contra o racismo e contra todas as estruturas é, sobretudo, reacender e reavivar a história dos nossos ancestrais. A nossa ancestralidade, ela caminha conosco, porque o Estado brasileiro, com esse governo desgovernado, ele vem cada vez deslegitimar as nossas lutas, ele vem cada vez mais colocar uma coisa que o Estado brasileiro sempre fez, que é a criminalização da cultura e de tudo que é da pessoa preta. Quando você trouxe a questão de que o escravo sempre mata pela legítima defesa, nós temos que lembrar
que a primeira legítima defesa do escravo foi fazer a capoeira, que todo mundo achava que era dança, e na verdade era uma legítima defesa para não ser cada vez mais machucado pelo seu senhor, entre aspas. E essa capoeira foi criminalizada em 1890 pelo Estado brasileiro em seu Código Penal, aonde que quem praticasse a capoeira poderia sofrer detenções e poderia pagar multa. Ou seja, o Estado brasileiro, infelizmente, a todo momento, ele busca criminalizar, ele busca deslegitimar as pessoas pretas. Nós temos hoje uma guerra muito grande, que são as políticas públicas de igualdade, as ações afirmativas, onde as pessoas pensam que pelo fato do Del estar lá, ou pelo fato do Gilberto Silva estar lá, ou pelo fato da Thaís Araújo estar lá, nós já estamos representados. Nós temos que lembrar que nós, enquanto líderes, nós representamos, mas nós não somos o nosso povo. Então, essas pessoas que são representadas por nós, elas querem sim estar presente em todos os locais. Nós não podemos dizer apenas tem um amigo preto e uma amiga preta. Del, muito obrigado. Obrigado a todos e todas. Faltam 22 segundos. Gratidão. Um beijo no coração, meu amigo. Axé. Amém. Um beijão, amigo. Obrigado. Muito obrigado a todos. Foi muito bom.